Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou o Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos para falar sobre Camacho, nova contratação do Santos, vinda do Corinthians, um volante que obviamente é um pedido direto de Fernando Diniz. É uma boa? Não é? Contratação? É um reforço? No que ele se destaca? Muda o time titular? Ele vem para ser titular? Vamos começar respondendo isso agora. Primeiro, parabéns para o Ednei, que me pediu um parabéns de aniversário no sábado. Eu não gravei vídeo no sábado, no domingo eu estava irritado demais para lembrar de parabéns para qualquer fã do canal, mas hoje eu lembrei de um parabéns atrasado para você e para todo mundo que faz aniversário. Sintam-se parabenizados. Se não gostaria de um parabéns meu, se ferrou, ganhou parabéns do mesmo jeito. Um beijo a todos vocês. Camacho. Camacho é muito que bem ou é muito que mal? Não sei, mas eu trouxe até aqui a minha camisa muito que bem, que você pode comprar. O link está aqui na descrição, no nosso Mercado Livre, da Tríplice Coroa, ou no Instagram, tríplice.coroa. Eu só tenho mais 6 tamanho G e 2 P, então corra para ter na sua camisa muito que bem. Camacho. Desde o primeiro boato eu tenho dúvidas do que falo, no sentido de é bom ou não. Então eu prefiro fazer o de sempre, esperar. Mas claro, apontar aqui os dados que vão indicar o caminho de como ele pode ser utilizado, de que seria uma boa ou não. Então, bom ou não, eu não respondo, mas contratação ou reforço eu respondo sim. Absolutamente a primeira opção. Contratação. Reforço precisa entrar em campo, precisa mostrar que veio, precisa mostrar qualidade. Hoje é só mais um para aparecer num setor carente do Santos. Claro, o meio campo, graças à lesão do Sandri. A partir do momento que o joelho do Sandri pediu uma folga, estou tentando levar no bom humor, mas é triste. Inclusive, Sandri, espero que você esteja bem. O Santos desabou, porque o seu meio de campo basicamente acabou. O Santos não tem substituto para o Sandri, o Santos não encontrou nenhuma peça que faça o que ele faz, e com todo respeito, não será o Camacho. Se for o Camacho, ou se ele se aproximar dessa possibilidade, a gente pode até chamar de reforço. Por enquanto é só uma contratação tapa-buraco, um buraco que existe, um buraco que é necessário ser tampado. Se o Camacho tampar esse buraco, já é alguma coisa. Então minha resposta é contratação. Para ser reforço, precisa de mais algumas coisinhas, né, para a gente analisar. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, além de contratação e reforço, é uma discussão que eu tenho visto principalmente no grupo de membros, e às vezes eu tenho certeza que eles devem me odiar, mesmo sendo membros do canal, porque eu sou um corta-barato muito chato. Qual barato? Muitos dos membros têm discutido, e vocês que não são também passaram essa discussão nas redes sociais, no seu grupo de zap, enfim, se o Camacho será titular ou não. Eu falei no vídeo de ontem de Santos e Juventude, se você não assistiu tá lá, mas repito aqui, e falei para os membros e para todos que falam, mas agora o Alisson sai do time. Vou cortar o barato, vou ser o famoso empata, eu aposto 10 continho, falei no resenha Santista também, eu aposto 10 continho que o Alisson e o Camacho vão jogar juntos, sob a batuta de Fernando Diniz, diria o cronista velho. Acho que o Camacho vem para ser titular, acho que ele não deveria ser titular e acho que o Alisson não sai do time. Aposto 10 continhos nisso, rezando para estar errado, porque se é para o Camacho jogar, é para o Alisson sair do time. O Alisson seguir no time é um erro, o Alisson seguir no time em jogos contra o Juventude é um erro pior ainda, o Alisson serve para fazer marcação individual, o Juventude não atacou o Santos, não era para o Santos ter continuado com um jogador de pura volância, sem passe, sem armação, até o fim do jogo, continuou. E aí o que me dá um indício de que o Fernando Diniz vai querer usar Alisson e Camacho juntos são duas coisas, 3 coisas na verdade, é que uma delas eu vou falar depois, que é basicamente a predileção do Diniz por jogadores com que ele já trabalhou. Então essa corta, daqui a pouco eu volto. A primeira coisa, o primeiro indício é uma matéria do Globoesporte.com ou ge.com, enfim, eles mudaram o nome, mas eu não consigo mudar, que eles publicaram hoje, escrita pelo Gabriel dos Santos, no quarto parágrafo me preocupa muito. Olha só. Camacho se encaixa nas ideias de Diniz para o Santos de mais posse de bola. Tá aí tudo bem. O meio-campista é visto pelo treinador como um jogador com bom passe, tá? E de auxílio na saída de jogo. Até aí tudo bem também. Agora vem a preocupação. Podendo atuar tanto de primeiro como de segundo volante, vagas ocupadas hoje por Alisson e Giamota. Já há uma apuração aqui de que ele pode atuar, segundo o Diniz, ou para o Diniz, de primeiro e segundo volante. Segundo volante é minha aposta, porque o Fernando Diniz, assim que chegou ao Santos, já falou que sonhava em trabalhar com o Alisson, que é uma das coisas mais inexplicáveis em termos de campo, não em termos de parceria, de amizade, do Alisson ser uma boa pessoa, pelo amor de Deus, mas de campo, trabalhar com o Alisson. Se o seu objetivo é ter posse de bola, o Alisson só te dá a posse de bola na defesa.
Ontem, no vídeo do Santos Juventude, eu mostrei isso, como o Santos fica trocando passe na defesa e o Alisson é o pilar dessa trocação de passe estéril, estática, inútil. Só que se ele sonha em trabalhar com o Alisson, o Diniz, e ver o Camacho como segundo volante também, pode apostar que a gente vai ver Alisson, Camacho e mais um meia. Seja ele Jean Mota, seja ele o Pirani. Nesse momento que o Sanches não voltou, eu estou descartando o Sanches, depois provavelmente o Sanches. Mas eu apostaria numa escalação Alisson, Camacho e Jean Mota a qualquer momento. A qualquer momento. Acho que quinto o Camacho não joga, enfim, não sei. Mas para o final de semana, para outra semana, quando ele enfim tiver condição de jogo. Aposto o que vocês quiserem, rezando para que eu perca, mas eu aposto. Acho que ele vai barrar o Pirani, o que na comparação com o Jean Mota é um absurdo, é a minha opinião pessoal. Acho que isso significa que o Zanocelo vai ter que lutar dobrado, triplicado, quadruplicado para ser titular, o que também é um erro na minha opinião. O Zanocelo já merecia chegar jogando porque o meio do Santos é desesperador e precisa de novidades. Enfim, essa é uma aposta muito triste. Aí o terceiro ponto, que eu citei no começo e volto agora, é uma percepção que eu comentei no Resenha Santista. Se você não assistiu ao Resenha Santista, super recomendo, toda manhã, entre segunda e sexta-feira, 10 da manhã, no YouTube da TV Cultura Litoral, ou na própria TV Cultura, se você é da Baixada Santista. E eu comentei nessa segunda que me deu uma impressão que o Diniz não está fazendo lá um scout muito abrangente. As contratações de Zanocelo, Boza, vou esquecer alguém, não vou, Marcos Guilherme e Moraes, Onitlase, foram feitas pelo Santos sem a indicação do Diniz. E o segundo nome que a gente sabe que o Diniz indicou é o do Camacho, o primeiro do Ganso, 2 jogadores com quem ele já trabalhou. No caso do Camacho, não é que ele já trabalhou, ele trabalhou em 4 clubes. Estou até abrindo aqui no Globoesporte.com para não errar. Aqui, Guaratinguetá, Audax, Atlético Paranaense, o Santos, o quarto, né, claro. Desde o Guaratinguetá, ou seja, desde antes do Audax, que é quando eles ficaram famosos, por assim dizer, o Diniz já ama o Camacho. Eu preciso de indicações de jogadores de uma forma mais abrangente, né? Como o Edu Futirinhas fez aqui, não precisa nem ir até um jogador japonês. O Edu foi muito legal. Tô falando do Diniz mesmo, se a realidade do jogador brasileiro, abre pelo Brasil. Mas o Camacho é o mesmo de sempre, ele só confia nos mesmos jogadores. Eu não estou afirmando, eu estou questionando. Me passa essa impressão, será que é verdade? 2, o Camacho é uma contratação que sai do último padrão do Santos, que era muito interessante. Zanocelo, 20 anos, Moraes e Boza tem por ali 22, 23. Marcos Guilherme, se eu não me engano, 25, mas tudo bem. Jovem. O Camacho já tem 31. Ganha mais que esses caras. Jogador caro, não é barato. Ganha, se eu não me engano, 180 mil no Corinthians. Eu nunca falo valores aqui, porque os valores nunca são realmente revelados, mas as apurações recentes indicam isso. Por que um jogador de 31 anos, num contrato que provavelmente vai ser assinado até dezembro do ano que vem, 2022... E se por um acaso bate na madeira, o trabalho do Diniz dá comprovadamente errado e ele é demitido, a gente vai ficar com um jogador de confiança dele por mais um ano? Um jogador que vai ter 32, faz 33 ano que vem, o aniversário dele é em agosto, precisa assinar por tanto tempo com o Santos? Tem scout do Santos aprovando essa contratação, o Mazuco aprovou essa contratação, o CG, o CG aprovou, porque está contratado, o CG aprovou, mas o CG ninguém tentou barrar essa contratação, todo mundo aprovou, foi unânime. São questionamentos porque eu acho que é uma contratação. Por mais que possa dar certo, vamos torcer para dar certo e tudo mais, e acho que ele é mais jogador que o Alisson, trago estatísticas no próximo bloco deste vídeo. 31 anos é uma alteração em relação às contratações feitas de jogadores mais jovens, é um comprometimento por mais tempo, lembrando que esses jovens estão em empréstimos até curtos, e com salário muito mais alto. É uma questão financeira que me preocupa. Gostaria de respostas, e o canal está sempre aberto para as respostas nesses casos. Enfim, acho uma contratação certamente arriscada. Disso eu não posso me arrepender. A gente torce para ele dar certo, pelo amor de Deus. E se der certo, eu não posso me arrepender de falar que, para mim, é uma contratação arriscada e que eu não faria. Faria Zanocelo, faria Moraes, faria Boza, Marcos Guilherme. Não, tenho minhas dúvidas ainda, acho que ele precisa jogar contra times mais fortes do que Cianorte e Juventude, mas eu não estou falando que não faria, tenho dúvidas. Camacho eu não faria. Ao mesmo tempo, eu também não sou pago pelo Santos para isso. Não sou um profissional disso. Cometo erros, obviamente. Enfim, vamos para as estatísticas. A comparação mais óbvia, aí eu agradeço ao Instat, que eu já passei aqui, estou começando a observar, e o Henrique e o Isnar lá do grupo também passaram. Eu peguei vídeos, as jogadas principais de armação não são lá muito empolgantes, mais chutes em que ele se aproxima da área, jogam de fato um pouco mais avançado que o Alisson. E no SofaScore eu peguei os mapas de calor. Com o Fernando Diniz ele jogou
num posicionamento mais avançado, ida e volta maior do que no Corinthians, que é bem atrás do meio campo e às vezes abrindo para o lado. No Atlético Paranaense com o Diniz, tem aparições maiores dele lá na frente. Até vou tentar ver se tem com o Audax aqui. Ah, não tem. Uma pena, mas os membros viram, eu fiz uma análise de Audax e Santos, o Camacho era um dos caras que avançava, não jogava tão recuado. Então com o Diniz de fato confia que o Camacho é capaz de jogar um pouco mais avançado. Vamos ver se isso vai acontecer no Santos, e se acontecer, é daí que vem minha aposta dele jogar junto com o Alisson. Mas enfim, no meu caderninho eu separei aqui uns dados, pegos lá no Instats. Lembrando que todos esses dados são de 2020 e 2021, do ano passado inteiro e até agora, junho de 2021. E a média de minutos do Camacho no Corinthians é de 40 a menos do que o Alisson. É exatamente 85 a 45. O Camacho não é titular lá, vocês sabem muito bem disso. Então, em média, a média do Camacho às vezes pode ser mais baixa, mas é jogando muito menos tempo, né? Por isso que não há uma produção tão grande de números. Mesmo assim, ele chuta mais que o Alisson. Uma vez a cada 4 jogos contra uma vez a cada 10, 11 jogos do Alisson. 9, 10 jogos, desculpa. Ele passa menos, mas proporcionalmente mais, 29 a 41 na proporção dobraria, né? Então ele passa mais que o Alisson. E a precisão é maior, o que indica que o Alisson passa muito lá atrás, 91 a 89, né? Mas o Camacho passa mais à frente do que o Alisson, e mesmo assim consegue ser maior, os passes no campo de ataque. Se você não viu o vídeo sobre o Alisson, eu falo sobre isso lá também, publiquei semana passada. Passes de criação de jogadas, passes que resultam em chances de gol, 0,38 por jogo a 0,18, mais que o dobro de chances criadas por jogo. É um número baixo ainda, mas ele é um volante e produz isso mais que o Alisson. Cruza com maior precisão também, 34 a 20%, não gosto de cruzamentos, mas enfim, fica o dado. Perde menos bola, recupera menos, mas proporcionalmente empataria no dobro, né? Porque é metade, ele joga metade também. E bolas desarmadas, os desarmes mesmo, ele de fato desarma menos, mas é um pouquinho menos na proporção. Então, as estatísticas indicam um jogador melhor que o Alisson, que entrega mais que o Alisson. É ver se jogarão separados ou se jogarão juntos. Tenho minhas dúvidas, mas vamos esperar. Enfim, de repente ele bomba nos exames, eu estou publicando isso na segunda-feira e não é contratado. A gente sempre tem que esperar o que vai acontecer, tá certo? Se tudo deu certo, esse vídeo vai continuar. Vocês podem ver que não está na minutagem final. É porque eu fiz uma entrevista sobre um livro bem legal e vou tentar editar agora. Então, se tudo deu certo, vai ter edição. Se deu errado, esse é o final melancólico, porque eu estarei triste que não deu certo fazer edição, tá certo? Senhores, nessa parte do vídeo, que se tudo deu certo, olha, teve até transição, eu coloquei uma transição em vídeo do Vini Santos, a gente vai falar sobre uma coisa que eu gosto muito, que é livro. Sempre digo aqui no canal, leiam livros, leiam matérias, muita gente de verdade pede recomendação de livro, eu sempre falo aqui dos livros do Guardiola, por exemplo, porque é uma questão mais tática, mas também livros sobre o Santos. E hoje não estou sozinho nesta parte, porque vamos falar de um livro sobre este clube, o qual trato neste canal. Ele se chama 1912 em diante. 1912, claro, o ano da fundação do Santos. E é um livro escrito por Gabriela Fernandes, minha amiga Gabriola, por Lourenço Santiago, Fernando Campos Ribeiro e a pessoa que me acompanha aqui, Vinícius Cabral. Fala, Vinícius, tudo bom? Fala, Noronha, beleza? Obrigado pela oportunidade de falar sobre o nosso livro aqui no Eu Vim de Santos. Acompanho muito o canal, adoro, sou fã e bom estar aqui, né, podendo falar do que a gente mais gosta, que é o Santos, né? Sem dúvida alguma. Ler, jovens, é muito bom. Eu insisto nisso porque muita gente acha que é só assistir videozinho no YouTube. Apesar de eu ganhar meu ganha-pão no YouTube, leiam também, que é muito bom. E esse livro, Vinícius, não é exatamente um livro de táticas, como eu falo aqui. Não é um livro com contos inventados. É um livro de informações com histórias, mas histórias também desconhecidas e muito curiosas. Eu quero que você dê uma resumida no livro. Quem comprar, quem tiver em mãos, vai encontrar que tipo de texto lá? Legal, Noronha. Assim, a gente não quis reinventar a roda, né? A história do Santos é uma só. Claro que a gente pode, cada um tem seu estilo de escrita, somos em 4 jornalistas santistas escrevendo, cada um ficou com um trecho da história do Santos. Eu digo que de novidade, para quem vai ler e vai impactar, a gente vai descobrir quem são os primeiros 11 jogadores a vestirem a camisa do Santos, descobrir um pouquinho sobre a vida de cada um. O Santos, que é um clube que nasce de uma maneira
até conhecida, né? Uma reunião aqui na cidade de Santos, e no mesmo dia que o Titanic afundou e nasceu um gigante, mas não é bem assim, não tinha como nascer um gigante, né? Naqueles primórdios do mundo moderno e do futebol. Então, o livro mostra como o Santos foi traçando sua trajetória até virar um gigante de fato, mostra a participação do Santos nos primeiros campeonatos, no Paulistão de 27, que o título bateu na trave, depois o título paulista de 35, uma história tão conhecida. O Fernando, que ficou com essa parte, também explora um pouco da década de 40, que é uma década que a gente brinca que é uma década perdida, o Santos acabou não ganhando títulos, mas foi uma década de transição para a década de 50, que foi onde começou a montagem do maior time da história, que é quando o livro vem para mim. Então eu recebo a bola quando o Pelé estreia no Santos, em 1956, e conto exatamente a Era Pelé. E dentro da Era Pelé eu tento traçar algumas umas perspectivas de quem jogou com o Pelé. Então tem entrevista do Lima, do Clodoaldo, do Mané Maria, do Edu, falando algumas curiosidades daquela época, algumas histórias de bastidores daquele time, algumas histórias bacanas, como por exemplo a vez que o Santos foi jogar na Martinica. O Santos já não era nem sombra daquele time que encantou o mundo, já era o time... O Pelé já estava mais velho, já, né, caminhando para o seu final de trajetória no Santos, em 71, e o apelo, a comoção para ver o Santos era tanta, Noronha, que o Santos, quando foi jogar na Martinica, os organizadores da partida subiram o valor do ingresso, colocaram um valor muito acima do normal. E aí, totalmente contra. E aí, o que aconteceu? Uma revolta popular. A população porque quis assistir o Santos de Pelé, fizeram protestos. O nome do protesto era Vamos ver Pelé sem pagar. E obrigou o governo e a organização a transmitir o jogo pela televisão e por cadeia de rádio, para a Martinica, para os países próximos, e eles acabaram conseguindo assistir, porque o estádio era acanhado, cabia pouca gente, e isso virou um documentário, cara, um documentário que eu tento de todas as maneiras assistir, nunca consegui, acho que tem para comercializar na França, então se alguém tiver aí na França e puder disponibilizar para a gente, é uma história que dá o peso do que é aquele Santos, né, que o Santos tinha sido campeão do mundo 62, 63, já não era mais aquele time espetacular, mas mesmo assim você tinha Pelé, Carlos Alberto, Edu, recém-campeões pela seleção um ano antes. Então, tento aprofundar um pouquinho nessas histórias. Então, não digo que elas são desconhecidas, né? Porque eu achei a fonte, então é uma história que tá aí, mas não sei se o grande público conhecia, né? Então, é uma história que não é popular, né? E deveria ser. Exato, deveria. Então são essas e outras que mostram como o Santos era adorado. E aí o Lorenzo recebe a bola na despedida do Pelé em 74, ele dá um viés mais de, assim, que a gente que é jornalista gosta de fazer, que é personagem. Então ele traz torcedores do Santos para dentro do livro, contando como é que era ser santista. Ele traça um perfil da torcida do Santos, como a torcida do Santos era uma das maiores do Brasil nos anos 70 e 80. Óbvio que ele fala do título de 78, aborda também o título paulista de 84, e ele avança até 95 e passa a bola para Gabriela, que faz um relato lindíssimo e emocionante de como ela se tornou santista e como é que era ser santista no meio de tantos não santistas na cidade de São Paulo, em uma época em que os nossos rivais ganhavam tudo, né? O São Paulo era bicampeão do mundo, o Palmeiras tinha a parceria com a Parmalat, o Corinthians tinha sido campeão brasileiro, e a gente ali com times muito que primavam não muito pela capacidade técnica, mas pela vontade, pela imposição física, jogando na vila enlameada. E eu sou mais ou menos dessa idade, eu nasci em 84, a gente sabe como é que é, né? Como é que foi aquela época. E aí depois as coisas começam a melhorar um pouco, aí vem a geração de 2002, depois a geração Neymar, até chegar aos dias de hoje. A gente dá um retrato sobre o que aconteceu desde 1912 até aqui. Eu que sou um cara que gosta de histórias desconhecidas, como você falou. Inclusive, é que eu tô com a câmera quebrada, né, para o azar, mas aqui, na minha estante que tá aqui atrás, eu tenho uma coleção de livros sobre o Santos, e os meus favoritos são sobre histórias mais obscuras. Então, eu acho que você já me convenceu a ter em mãos o 1912 em diante, só por a história de Martinica. Espero que o meu público também pense assim. Primeiro não. Antes da próxima pergunta, eu quero saber como eu compro, como as pessoas podem comprar. Claro, o link vai estar na descrição, se for link, ou os contatos, ou o que for, me conte. O livro está à venda no site da editora Corner, né? leiacorner.com.br. A Corner é uma revista, né? E é também uma editora. A Corner ela traz para o debate uma reflexão de ver o futebol além das quatro linhas. Então a gente também teve
tentar trazer um pouquinho de como é que era, como é que o Santos, por exemplo, na época que eu peguei, como é que o Santos era usado como instrumento político, né? O Santos foi jogar em países que era governado por ditadores, né? Ditadores sanguinários. E o Santos era usado, né? Porque o Santos ia atrás de dinheiro, era difícil manter os jogadores do Santos naquela época, precisava de grana. Então o Santos é um time que rodou o pessoal muito. acha que o Pelé ficou só por amor. Não, precisava pagar o Não. Pelé. Vamos falar a verdade. E o Pelé, Noronha, em determinados momentos da trajetória dele no Santos, era o jogador mais bem pago do mundo. E muito por conta desses amistosos que o Santos fazia ao redor do planeta. Bom, eu sei que vocês 4 são santistas, mas como eu falo aqui, e eu tenho a sorte de ser muito respeitado por torcedores de outros clubes, a gente tem que tratar todo mundo bem. O prefácio do livro não foi feito por um santista, foi feito pelo Juca Kfouri, um cara que, como na descrição que vocês divulgam, né, no release que vocês divulgam do livro, sofreu com o Santos. E esse é um ponto que me intriga e me deixa bastante interessado. O ponto de vista de quem sofreu com o Santos, o maior Santos, e sofreu com a geração Robinho e Diego, sofreu com a geração Neymar. A gente faz e vai sofrerem também. Por que essa escolha? Eu sei que ela causou polêmica, você aborda o ponto polêmico só se você quiser, lembrando que eu estou a favor de vocês, a polêmica é completamente absurda, mas por que essa escolha e o quão legal foi receber um texto do Juca? Cara, é muito louco, né? Porque a gente vive tempos estranhos, né? Qual o problema de alguém que não torce para o nosso clube escrever um prefácio de um livro, né? E qual o problema se o cara for um pesquisador, souber do assunto, e escrever um livro sobre outro clube? Eu não vejo problema nenhum. Eu posso muito bem me aprofundar em outro clube, escrever um livro, pesquisar, escrever. Não quero fazer, mas poderia. Então o Juca foi um convite feito pela Corner, a gente topou na hora, justamente porque para trazer esse lado dele, de quem sofreu, cara. Porque o Juca, é que se eu falar muito, eu vou entregar o prefácio dele. Não precisa. Não, mas ele fala uma história que é famosa até. Ele fala que ele pedia a Deus que o Corinthians ganhasse do Santos e o Corinthians não ganhava. Né? E isso moldou o caráter dele, ajudou até a moldar a personalidade dele. E ele conta que como era torcer contra esse time do Santos, né? Cara, a gente está falando do maior time da história. Então, é justamente isso que a gente quer trazer. O ponto de vista de alguém que sofreu na pele tudo que aquele Santos era capaz. Só para vocês terem uma ideia, o Pelé fez 50 gols no Corinthians. É muita coisa, né? Difícil hoje em dia alguém fazer 50 gols, imagina 50 gols contra um time só. Não é à toa que a torcida do Santos canta 11 anos de tabu no estádio, é porque existiram esses 11 anos e não só tinha gente feliz, tinha gente triste, as pessoas que torcem para o outro lado. Vinícius, alguma outra história como um teaser para o pessoal? Algum outro detalhe que você queira contar do livro, da produção do livro, enfim? Sim, cara, olha, eu vou falar da minha parte, né? Que é a parte que está mais fresca na minha memória. Obviamente, li o livro de todo mundo, cara. Eu gostei de todos os jeitos que as pessoas abordaram o livro. O Fernando é um cara, ele é um pesquisador. Cara, se ele não for o melhor, é um dos melhores pesquisadores do Santos que tem. Impressionante como ele se aprofunda. E me trata muito bem no Twitter. Trata muito bem, simpaticíssimo. Ele foi muito, muito bem educado pela mãe dele. Ele, cara, é incrível o grau de detalhamento que ele traz sobre todos os pontos que ele pesquisa. O Lourenço é um cara mais novo que a gente, tem seus 20 e poucos anos, mas é um exímio jornalista. Ele traz um ponto de vista de alguém que o leitor que lê o nosso livro vai perceber que é um cara de grandes reportagens de revista, sabe, aquela leitura gostosa que traz o leitor para, não, vem cá, como se estivesse contando no ouvido da pessoa, assim, sabe, é bem bacana. Ele traz o lado do torcedor também, do torcedor que viveu aquela época, achei sensacional. E a Gabi, cara, ela falando em primeira pessoa, ela cativa de um jeito que quem viveu aqueles anos 90 ali vai falar, nossa, cara, era isso mesmo. E quem não viveu os anos 90 vai falar, putz, devia ser assim mesmo, hein, cara, porque foi doído pra gente. Uma outra história legal, Noronha, o Santos foi jogar contra o Chile, em Santiago, no Estádio Nacional, e o Chile estava lutando pela classificação para a Copa do Mundo contra a União Soviética. Eles jogaram na Europa, e o jogo de volta seria no Chile. A União Soviética se recusou a jogar no Chile por conta do regime chileno, né, da época. E aí a sacada que a Federação Chilena teve foi convidar o Santos, porque o Santos era um time muito respeitado no Chile, por todos os títulos que conquistou no Chile, no hexagonal, no octogonal do Chile, e o Santos foi jogar contra a seleção chilena. Na preliminar aconteceu um lance bizarro, os chilenos foram sem adversário nenhum, levando a bola até o gol e fizeram um gol no gol vazio, assim. Uma das cenas mais horrorosas da história da Copa do Mundo.
Exato. E o Santos entrou em campo sem o Pelé, ganhou de 5-0 do Chile. Então esse era o poderio do Santos, né? Mesmo sem a sua maior estrela, ia lá e ganhava uma seleção que classificou de maneiras tortas, mas que era uma seleção de Copa do Mundo, né? Então são histórias que mostram toda a grandeza do Santos, também mostram os perrengues, né? Porque a gente já passou muito perrengue, né? Você sabe disso também. Então a gente tenta mostrar todos esses lados para o torcedor. Tal como você, tal como a Gabriela, eu sou um menino da fila também, né? Nasci em Exato. 90, mas eu peguei 12 anos sem ganhar absolutamente nada e rezei muito naquele 15 de dezembro de 2002 para que aquilo acabasse. Mas, Vinícius, você não fez, né? Só o livro, você faz outro produto legal, que é o Amigos do Urbano, um podcast. Fala sobre, acho que é um espaço aqui que quem não conhece, eu conheço, ouço, mas quem não conhece vai gostar de conhecer. Audiência qualificada, a sua. Então, cara, Amigos do Urbano surgiu na pandemia. A gente estava preso em casa, né? Eu estava preso na minha casa, o Fernando na dele, trabalhando em home office. Eu falei, cara, isso a gente já tinha tido a ideia e não tinha tempo de execução. E aí surgiu o tempo livre pra gente, a gente começou a fazer, porque a gente pesquisa muito, né? Tinha jornalista, pesquisador. Vamos fazer alguma coisa diferente. E aí a gente lançou o Amigos do Urbano, que a cada 2 semanas surge, pinga no feed da pessoa, uma história do Santos. A última que a gente falou foi sobre o Renatinho, volante. Com ele. A gente entrevistou ele, acabou não sendo uma gravação, mas ele respondeu pra gente pelo WhatsApp, a gente fez uma edição ali. Então a gente já falou sobre ele, sobre o time de 2010, sobre os times do Pelé, sobre o Campeonato Paulista de 1918, a gente adora mergulhar na história. A gente fez uma série sobre o Pelé, uma série de 10 episódios só sobre a vida do Pelé, né, a trajetória do Pelé e a vida do Pelé. Então, para a gente é super prazeroso poder falar sobre a história do Santos e é muito bacana poder ter produtores de conteúdo independentes, né? A gente mais focado em história, você e tantos outros focado no dia a dia também, né? Não só no dia a dia, mas no dia a dia também. E quem ganha com isso é o torcedor do clube, né? Sem dúvida alguma. Jovens, entendam a história do seu clube, entendam a história do futebol, porque se você tem esse clube para torcer hoje, é porque ele construiu uma história muito bonita, com várias nuances, e é muito importante, muito mesmo, conhecê-la. Vinícius, obrigado, manda um abraço para a Gabriela, para o Lourenço, para o Fernando, e de verdade, não é porque a gente está gravando, eu já falei isso antes da gravação, o espaço está sempre aberto, qualquer projeto, qualquer ideia, qualquer parceria, porque se um não ajudar o outro, a gente está ferrado, a gente tem que se ajudar, porque a gente vai espalhando a palavra. Então, o link para o livro está aqui, da Editora Corda, está embaixo aqui sempre. Ou, enfim, quem nunca lembra de clicar na descrição, pode me pedir nos Instagram da vida, eu respondo. E ouçam, assinem no Spotify, enfim, na plataforma preferida, o Amigos do Urbano. Obrigado. Cara, obrigado pela força, valeu mesmo, é isso, um ajuda o outro. É bom estar aqui desse lado junto contigo, eu assisto bastante. E sucesso para você no canal, que cresça cada vez mais. Valeu, comprem o livro, jovens, e até provavelmente amanhã com alguma notícia. Adeus.